Olá, todas e todos. Eu sou o Henrique, pesquisador do DHCTEM e mestrando pela sub-área da crítica marxista dos direitos sociais. E hoje eu vou abordar sucintamente uma questão que foi levantada durante a live do dia 21, essa última live de quinta-feira, que contou com a participação dos professores Ricardo Antunes e do professor Rui Braga, que trataram do tema trabalho e aplicativo em tempos de coronavírus. Bem, a questão consistia basicamente na dúvida sobre a indispensabilidade do assalariamento para a produção de mais-valia no capitalismo, e questionava também o que engloba o trabalho produtivo e no que consiste, esse trabalho produtivo no capitalismo. É Marx que, ao falar do processo de trabalho sob o modo de produção capitalista, já nos demonstrou que a classe trabalhadora, uma vez desprovida dos meios de produção de mercadorias e da própria vida, passou a ter como único recurso para a sobrevivência a venda da própria força de trabalho. E assim ela se tornou sujeita ao capital para os fins de valorizá-lo sob as custas de sua exploração. Com essa relação social, o trabalho deve ser incorporado continuamente ao processo de valorização capitalista, uma vez que a força de trabalho é a única mercadoria capaz de gerar valor excedente neste processo. Assim, de um lado, a classe trabalhadora deve vender a força de trabalho, sua força de trabalho. De outro, o capitalista deve fornecer a esta classe trabalhadora os meios de subsistência para realizar o trabalho. Esses meios de subsistência representados pelo pagamento de salário, de forma que a reprodução dessa relação social consiste basicamente na reprodução de assalariados. Aqui tem que ressaltar uma questão sobre o salário, que ele corresponde à forma monetária pela qual os trabalhadores são pagos a fim de se manterem vivos e concretizar o trabalho. E esse salário necessariamente deve ser inferior ao valor que essa classe trabalhadora implica na produção pelo ato de trabalhar. E nisso consiste alguns elementos da forma salário, que se torna necessária, pois comporta diversas modalidades pela qual o salário pode ser pago. Bem, seja pagamento por hora, ou pagamento por semana, por mês, seja o trabalho executado, seja o trabalho por peça, ou tantas outras modalidades, são todas manifestações do assalariamento. E bem, sobre a segunda parte da dúvida, no que compreende o trabalho produtivo, no capítulo 6º, o capítulo inédito do Capital, que Marx estabelece sentidos que configuram o trabalho produtivo, inseridos nesse processo de produzir mais-valia. O trabalho produtivo como aquele que produz mais-valia. Independente se é trabalho material ou se é trabalho imaterial, é um trabalho que deve valorizar o capital direta ou indiretamente, se inserindo assim nessa relação capital-trabalho de criação de valor que a gente tratou agora há pouco. Bem, nesse mesmo capítulo inédito, Marx utiliza alguns exemplos para mostrar quem é esse trabalhador produtivo. Um deles é de uma cantora que é contratada por um empresário. Esse empresário que a faz cantar para ganhar dinheiro, ter mais dinheiro do que aquele investido inicialmente, tornando essa trabalhadora produtiva, pois ela executa o trabalho neste processo, a qual foi contratada para tanto. Bem, o outro exemplo ele é o de um professor contratado junto a outros professores por um empresário que ele quer que esses professores deem aula, e ele investe um capital inicial, investe dinheiro inicialmente
numa instituição, como Marx denomina no próprio capítulo inédito, uma instituição que trafica com conhecimento. E assim esses professores eles são tornados produtivos nesse mesmo processo. Portanto, o trabalho produtivo também aparece como uma outra maneira, né, de exprimir esse fato histórico que separou as condições de trabalho do próprio trabalho, o que acontece definitivamente no capital, no capitalismo. Esse é um começo de resposta para essa questão colocada, e queria dizer para vocês para continuarem seguindo as páginas, acompanhando os conteúdos, se inscreverem no canal do YouTube, curtirem as páginas caso não tenham curtido, e é isso.